vimos sua glória, glória do Pai. Vamos adorar a Jesus, o Senhor. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória, só com nossas vozes, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. É assim, Senhor. Obrigado porque o Senhor manifestou a Tua glória entre nós. Obrigado porque podemos celebrar como comunidade Tua, como família Tua, reconhecer quem o Senhor é, reconhecer que a prova do Teu amor para conosco naquela cruz é tão evidente na história, Senhor, e é tão evidente em nossos dias, porque nos sentimos acolhidos pelo Senhor através da cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos acolheu como nós estávamos, e o Senhor nos transportou para o reino do Filho do Teu amor, e nos deu um nome, Senhor, nos deu uma história que podemos construir e partilhar com Jesus. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e rendemos glória ao Senhor. Pegue a sua voz, pelo menos. Convidemos ao Senhor a celebrar junto conosco, com alegria, o Espírito Santo que nos leva e nos conduz na direção do coração do Pai, para falarmos bem dele, para reconhecermos a sua virtude, o seu senhorio, o seu pastoreio sobre a igreja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelos irmãos que o Senhor acrescenta aqui. E porque numa celebração como essa podemos conhecer mais de Ti e também do nosso próprio coração. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos e Te bendizemos no nome de Jesus. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Vamos adorar juntos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Música feita por um dos maiores compositores da música cristã, querido irmão Jorge Herder.
igreja presente. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Desde o início novamente, vamos lá. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Cristo esperança, Cristo esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, a mesma melodia. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar e ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Soberano, reina o Senhor, todo-poderoso, a Ele o domínio, a honra e o louvor. Ele é soberano, dirige nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem dos que o amam. Desde o início, reina o Senhor, todo-poderoso, a Ele o domínio, a honra e o louvor. Ele é soberano, dirige nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem. Os homens começam, as mulheres respondem: a Ti, Senhor, rendemos glória, o poder, a majestade, o louvor, pois Te adoramos juntos, em espírito e em verdade.
Senhor, composição de Sérgio Pimenta e Guilherme Kerr. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Vamos adorar juntos? Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Vamos falar um pouquinho sobre isso essa noite. Começamos a falar nesta manhã sobre adoração, culto, liturgia, arte a serviço da igreja e do reino de Deus. E nessa noite vamos falar um pouquinho sobre uma dimensão da adoração que nos ajuda a construir uma espiritualidade prática no mundo. Para isso, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 3 trechos da Palavra de Deus. Primeiro, carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Texto bastante conhecido, que talvez você conheça de cor. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Segundo trecho da palavra de Deus, também o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Roma, capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desculpa, o texto é Adoração e Serviço 2, é outra coletânea de slides. Por favor, esse é o da manhã. E o terceiro trecho está lá em Tiago. Por favor, Tiago capítulo 1, versículo 22 e versículo 27. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições
e guardar-se incontaminado do mundo. Falar sobre adoração necessariamente nos leva a olharmos numa dimensão do serviço. Adoração e serviço estão intimamente ligados. Uma adoração que não resulta numa vida de serviço e de compromisso com a missão da igreja é uma adoração reducionista, é uma adoração que nos deixa com uma lacuna bastante grande, que demonstra uma espiritualidade distorcida que nós deveríamos estar construindo. Nós vimos hoje de manhã que nós fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Nós entendemos que fomos criados por Deus e na perspectiva da adoração e da criação, nós temos que manifestar a sua imagem naquilo que somos, naquilo que fazemos, e somos os referenciais práticos desta adoração. Todos nós fomos criados para adorar a Deus e para desfrutar da sua presença. Essa é uma razão existencial e que nós precisamos compartilhar para aqueles que não abraçaram a fé cristã e que têm crises existenciais e continuam com esse vazio no coração porque não descobriram, não redescobriram essa verdade de que fomos criados para trazer alegria ao coração do Criador. Nós vimos nesta manhã também que fomos criados para amar a Deus, para temer a Deus e levá-lo a sério. Adoração envolve amarmos a Deus em primeiro lugar e nutrirmos este amor por Deus. Isso não é um desafio extremamente fácil, porque levamos toda a nossa existência para aprendermos a amar a Deus, para honrarmos a Deus com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que nós fazemos. A adoração nos leva, e a resposta de adoração é uma vida de serviço. Resposta da nossa alma regenerada é falar bem de Deus e colocarmos os nossos esforços nos relacionamentos que construímos com as pessoas, na família, na sociedade e com tudo aquilo que somos e fazemos, de alguma forma, resplandecermos a presença de Jesus em nossas vidas. Adoração envolve, como nós vimos em João capítulo 4, hoje também de manhã, envolve o rito interno de crer. Não é possível adorarmos a Deus sem crermos que Jesus é tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida, de fato, preenchida existencialmente. De que nós precisamos nos quebrantar e precisamos entregar a nossa vida a Jesus. João capítulo 4, Jesus, no seu diálogo com uma mulher samaritana, não a um clérigo, não a um rabino, mas a uma prostituta, convida essa prostituta a se tornar uma genuína adoradora, que precisava passar por uma transformação interior, aquilo que a Bíblia diz que é a conversão, a mudança de mente, esta metanoia que nos leva a ter agora a mente de Cristo. Nós precisamos adorar a Deus principalmente dentro do nosso coração e na verdade do Evangelho. O Pai continua à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorarmos também com os nossos ritos, as nossas ações externas, com a liturgia de atos contínuos e diários na nossa vida. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente nesse sentido. Deus intervém na história. No projeto de redenção, Ele nos leva a resgatar e restaurar aquilo que nós perdemos com a queda, com a nossa desistência de adorar a Deus e com a experiência do pecado, que significa exatamente isso. A nossa desistência de adorar a Deus, a nossa desistência de comungar com Deus, a nossa desistência de partilhar a vida com Deus. E nós precisamos entender que, através da obra de Jesus, nós podemos agora apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos, fazemos tudo para a glória de Deus, como Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 10, versículo 31.
adorar a Deus com o nosso estilo de vida e perceber que através da cruz é que a nossa adoração pode ser de fato legitimada na presença de Deus. Se não houvesse o sacrifício de Jesus na cruz, se Jesus não tivesse se apresentado como sumo sacerdote, como Cordeiro de Deus, indo até aquela cruz, levando todos os nossos pecados, tudo aquilo que fizemos e que nos trouxe condenação e que nos traria morte, Jesus irrompe na história, vai até aquela cruz e concretiza na cruz e na sua ressurreição esta obra de salvação. Adoramos a Deus em Cristo, adoramos a Deus através da cruz, adoramos a Deus na nova aliança, e nós somos igreja, comunidade da nova aliança. Portanto, adoração e serviço estão intimamente ligados na vida cristã e nós precisamos redescobrir isso. Jesus mostrou o caminho da adoração com uma vida de serviço. O escritor Dallas Willard, falecido recentemente, diz que na adoração e serviço nós mostramos a essência da espiritualidade que nós cultivamos. Uma adoração que é apenas religiosa, que é reducionista e se apresenta durante 1 dia ou 2 dias por semana. É uma adoração extremamente esvaziada dentro das suas possibilidades e dentro da sua integralidade. Uma adoração que não resulta numa vida de serviço. É algo que ficou absolutamente represado e não pode se concretizar de maneira concreta na sociedade onde nós estamos inseridos como sal e luzeiros deste mundo. Calvino diz que uma espiritualidade que não resulta em adoração e serviço é incompleta e é distorcida. Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, ele mostra claramente que o serviço a Deus é resultado do cultivo das disciplinas espirituais. Se queremos adorar a Deus com maior profundidade, nós precisamos ser homens e mulheres que aprenderam a meditar na palavra de Deus, que aprenderam a discernir a voz de Deus nas Escrituras, que aprenderam a mergulhar, a gastar tempo e deixar que essa palavra ganhe cada vez mais profundidade em nossa mente, em nossas emoções e produza transformação. Se nós não meditamos mais na palavra de Deus, se nós não temos mais uma vida de oração, se não buscamos a Deus no secreto do quarto, se não construímos essa disciplina necessária para a nossa vida, nós vamos deixando com que essa possibilidade de adoração tome conta da nossa existência e do nosso ser. Precisamos aprender a buscar a Deus na solitude, intencionalmente ficarmos a sós para adorar a Deus, para celebrar, para contemplar o nosso Deus e aquilo que Ele tem feito e escrito na história. Nós não fomos chamados para uma religião solitária, como diz John Wesley. Nós fomos chamados para uma religião solidária, que nos leva a conexões relacionais, que nos leva a nos preocuparmos uns com os outros. Portanto, na solitude nós temos a dimensão da nossa finitude, da nossa limitação e também da nossa necessidade de nos relacionarmos com as pessoas. Meditação, oração, vida de solitude, o jejum que nos leva também a esse momento de adoração e de celebração. A disciplina do tempo sabático que nós cristãos, protestantes, evangélicos abolimos da nossa agenda e tentamos transformar o chamado dia do Senhor como se fosse um dia de descanso e que nunca é. Este tempo sabático que é absolutamente necessário nós cultivarmos dentro da nossa agenda e que não deve ser confundido, como diz o pastor Eugene Peterson, pastor de poetas e poetas de palavras. Nós não podemos confundir tempo sabático com tempo de lazer. Eu tenho tentado nesses últimos 12 anos, depois de uma experiência fora do país, a tentar trazer isso para a minha dinâmica pessoal. Isso não é fácil.
aprender a essa vida de solitude e esse tempo sabático em lugares favoráveis, em momentos, em regiões onde a natureza favorece. Mas você buscar esse tempo sabático e esse tempo de solitude numa cidade como São Paulo é extremamente desafiador. Precisamos de tempo sabático. Precisamos de um projeto onde a igreja precisa, durante o ano, colocar o pé no freio e fazer com que a nossa agenda nos leve a tempos em que vamos reavaliar a nossa caminhada, aonde estamos e para onde precisamos concentrar e diretizar as nossas vidas nos próximos anos. Peter Brunner, teólogo luterano, ele diz, como citei hoje de manhã, que nossa resposta a Deus é uma vida de serviço. Deus nos prestando serviço em Cristo Jesus e nos resgatando e trazendo a sua presença, e nós agora respondendo com a nossa vida, com aquilo que somos e fazemos em nossa agenda, para servir a comunidade e manifestarmos o seu amor. Jan von Haumann, de tradição reformada, diz que culto e adoração é a recapitulação do que Deus fez em Cristo Jesus. E nós fazemos isso todas as vezes que participamos da ceia do Senhor. Todas as vezes que ao redor da mesa partimos o pão e o vinho. E lembramos da morte de Jesus na cruz do Calvário. Lembrando que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que Ele levou sobre si o castigo que nos trouxe a paz. E lembrarmos essa intervenção de Deus na história, que pede de nós resposta com a nossa vida, com a nossa adoração. Evelyn Underhill, ela diz que o culto e a adoração em todos os seus graus é a resposta de uma alma regenerada ao Deus eterno. E ele tem uma resposta social e orgânica. Uma adoração, ela sempre vai repercutir na edificação da igreja. Ela sempre vai ajudar a que a igreja esteja sendo edificada de maneira equilibrada e sólida. E mais do que isso, essa adoração ela repercute na sociedade. Ela leva transformação na sociedade, aonde a igreja, a expressão visível de Jesus, está. A igreja ocupando os seus espaços. A igreja abrindo mão de uma agenda interior, absolutamente eclesiástica para dentro, mas que abre a sua agenda para fora e que repercute na sociedade. Paul Ruhl, de tradição metodista, diz que a vida humana é uma vida litúrgica de serviço. Adoração e culto é nossa resposta ativa à manifestação de Deus na história através de Jesus Cristo. E nós respondemos com serviço. Jesus veio como servo sofredor, como Cordeiro de Deus, e Ele se fez liturgia por nós. Dr. Ralph Martin cita isso no seu livro Adoração da Igreja Primitiva. John Wesley diz que a adoração é o serviço abnegado em amor a Deus e ao próximo. Agostinho diz que a adoração é a vivência de uma espiritualidade cristã no ser e no fazer. Dr. Carlos Queiroz, que foi secretário executivo da World Vision, da Visão Mundial, que trabalhou muitos anos no Ministério de Diaconia, mora hoje em Fortaleza, ele diz que adorar é servir com alegria aos pobres, cativos, solitários, doentes, que têm sede de justiça, que estão cansados, sobrecarregados e sem esperança. A adoração nos leva a uma vida de serviço ao próximo. Eu aprendi isso com a minha grande mentora, minha mãe, que foi cantora do rádio, cantora profissional, que viveu de música muitos anos, que convertida a Cristo, começando a frequentar uma igreja batista tradicional de herança leta,
Logo se envolveu com o ministério do socorro entre presidiárias e detentas. Minha mãe, durante mais de 30 anos, gastou a sua vida e a sua existência, o seu tempo de conversão, servindo a penitenciária do Estado e a casa de detenção, trabalhando com detentas, cuidando de famílias de detentas, buscando assessoria jurídica para essas famílias, cuidando de filhos que perderam contato com suas mães no presídio. Gastou tempo também da sua existência trabalhando no Lar Batista, cuidando de pessoas de melhor idade. Às vezes, saía criticada de ensaios do coro, porque era musicista e era cantora, porque precisava ensaiar no coro para cantar à noite. E ela dizia com muita ternura e muito amor que ela precisava priorizar o reino, que o horário de atendimento e aberto para visitação era no sábado à tarde, era no domingo à tarde, no horário de ensaio do coro. E ela precisava estar também com as detentas nesses momentos, entendendo que a adoração nos leva necessariamente a uma vida de serviço e que nos dá uma sensibilidade aonde nós estamos, onde há muita dor, sofrimento, solidão e clamor por justiça. O apóstolo Paulo diz que uma vida de serviço e prática de boas obras foi inspiração dada pelo nosso Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, nós meditamos isso agora há pouco. Nós somos feitura de Deus, nós somos poema de Deus, nós somos poesia de Deus. Deus se inspirou e criou você, para que através da sua vida você pudesse manifestar esse amor incondicional e abrangente que Deus tem por aqueles que sofrem. Deus se inspirou e criou você de maneira criativa para a prática de boas obras. Paulo diz mais, escrevendo à igreja de Roma: apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Essas suas atitudes externas, esses seus ritos externos, essa sua liturgia de apresentar a sua vida em sacrifício de adoração. E diz mais, Paulo diz no versículo 2, não vos conformeis com esse mundo. Nós somos um povo que não vai se sentir nunca estabilizado num lugar. Nós fomos chamados para uma vida desalojada, fomos chamados para uma vida peregrina, fomos chamados para uma vida de doação. Nós temos uma tradição protestante, nós temos uma tradição de não conformidade e de inconformismo. Nós somos um povo que não se acomoda e não aceita na sociedade a prostituição infantil. Nós não aceitamos as drogas que permeiam todas as camadas da sociedade. Nós não nos conformamos com a miséria. Nós não nos conformamos com os hospitais, com seus bancos de sangue vazios, incluídos numa sociedade onde tem cristãos que dizem conhecer a Jesus e que acham que isso não tem nada a ver com a vida cristã e com a vida de adoração. Nós não nos conformamos com nenhuma forma de injustiça, seja dentro do ambiente eclesiástico ou na sociedade onde nós estamos. Nós não nos conformamos com isso. E Paulo diz: apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para esta adoração encarnada, que é fruto, que é uma oração consciente, que é fruto de transformação de mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus nem sempre é boa e agradável para nós, mas ela é boa e agradável e perfeita dentro daquilo que Deus tem, olhando toda a história para concretizar a sua obra de implantação do seu reino até que Jesus venha. Deus quer usar a mim e a você com os nossos peixes,
com os nossos pães, para estarmos atentos a todos os clamores onde nós podemos nos apresentar como igreja para servir ao Senhor. E para Tiago diz que essa adoração que repercute na nossa vida com boas obras é fruto de termos acolhido a palavra em nosso coração. O texto diz: acolhendo essa palavra em vós implantada, essa palavra que trouxe salvação para a sua vida. Tornem-se praticantes dessa palavra e não somente ouvintes. Encarnem essa palavra com prática de boas obras. Sejam instrumentos do ministério do socorro, do auxílio, da misericórdia numa sociedade que sofre e carece de esperança. Tiago diz mais. Ele diz que nós somos livres, que essa lei da liberdade, acolhendo a palavra de Deus e a pessoa de Jesus em nossa vida, nos tornou cidadãos livres. Nós somos livres para amar, nós somos livres para temer a Deus, nós somos livres para confessar a Jesus como Senhor, nós somos livres para servir o próximo com obras de socorro e misericórdia. Nós somos livres para vivermos a vontade de Deus e cultuarmos ao Senhor com a nossa vida. Somos livres. Tiago diz mais, essa adoração horizontal é uma adoração que repercute quando nós estamos cuidando da causa dos órfãos e das viúvas. Dois exemplos históricos, órfãos e viúvas, órfãos que perderam seus pais ou não conheceram seus pais, viúvas que perderam seus maridos e que não tem ninguém que cuide agora dos seus interesses. Nós, como igreja, como cristãos e como adoradores, precisamos ser voz de quem não tem voz. Nós precisamos cuidar daqueles que estão sofrendo. Rever a nossa agenda e priorizar a nossa agenda com as prioridades do reino, aonde Deus quer se apresentar, onde Jesus está hoje, sensivelmente presente daqueles que estão sofrendo e que estão vivendo situações de dor, de deserto. A adoração pura e sem mácula, diz Tiago, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Adoração é vida de socorro e misericórdia, mas adoração é também uma vida de santidade. Se estamos vivendo separados para a glória de Deus, nós estamos atentos para servirmos e sermos uma comunidade de adoração que não é medida pela sua estrutura de música, que não é medida pela sua filosofia de adoração e música, que não é medida por ter bons corais e bons músicos de orquestra, que não é medida se tem uma musicalização infantil, se apresenta musicais ou cantatas no período da paixão, no Natal. Não, uma igreja que adora a Deus é uma igreja incansável em servir as pessoas, em servir ao próximo. Tiago diz: se vocês de fato estão obedecendo à lei do reino, cumprindo o que a Escritura nos chamou para amarmos ao próximo como a nós mesmos, nós estamos agindo de maneira correta. A adoração nos leva a uma vida de serviço. A adoração nos leva a olhar o próximo onde nós estamos inseridos. A adoração nos leva a rever as nossas prioridades, a nossa agenda, os nossos planos, os nossos sonhos. Quando estamos servindo as pessoas, nós estamos cumprindo o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa missão. Jesus veio para servir e não para ser servido, e mostrou este caminho de adoração prática que repercute na igreja e que repercute na sociedade. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: foi rápido, não foi? Acabou. Doeu? Queridos irmãos,
A própria música se torna um caminho de serviço. A própria arte se torna um caminho de serviço, para de alguma forma espelharmos e manifestarmos a presença de Deus em nós, aqui na terra. Que Deus abençoe a sua palavra e que nos ajude a cumprir essa lei do reino, amando ao próximo como a nós mesmos. Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Amém. Eu e você, vamos juntos. Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, um povo entre os povos, luz para toda gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Desde o início juntos, vamos lá? Eu e você, igreja presente, nação entre as nações, família de Deus, um povo entre os povos, luz para toda a gente, uma voz, um coração, uma voz, um coração. Mesma melodia, segunda estrofe. Cristo, esperança de um mundo melhor, sol da justiça brilha em nós, o seu mandamento importa obedecer, de ser luz resplandecer, de ser luz resplandecer. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Nosso chamado, missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação, compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser parte da história, de ousar ir avante, de sair e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor,